Evangelho, sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São Sebastião e São Fabiano, mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos, que nos relata a chamada dos 12, ou melhor, a escolha dos 12 apóstolos feita por nosso Senhor. Mas a liturgia de hoje também nos entrega uma grande ocasião, a celebração da memória de São Sebastião, mártir, e a celebração de São Fabiano, Papa e mártir. Dois importantes mártires dos primeiros tempos da Igreja e que em muitos lugares do nosso Brasil, particularmente São Sebastião, São Fabiano é mais celebrado fora do Brasil, em muitos lugares do Brasil e também de toda a Itália, a memória de São Sebastião é comemorada como solenidade. Então, a Arquidiocese do Rio de Janeiro hoje celebra a solenidade de São Sebastião por ocasião da festa de seu padroeiro. É significativo percebermos, antes de falarmos disso, deixa eu marcar aqui um detalhe. Existem leituras próprias quando celebramos a festa do padroeiro. Então, provavelmente, o evangelho que hoje estamos ouvindo se repetirá nos lugares onde não se celebra a solenidade de São Sebastião. Dito isso, olhemos então agora o terceiro capítulo que acabamos de ouvir do Evangelho de São Marcos, enquanto eu vou pegando aqui a descrição da festa de São Sebastião, ou melhor, da memória de São Sebastião, para daqui a pouquinho conhecermos um pouco mais a história do nosso santo mártir. O Evangelho de hoje, o Senhor aparece subindo a montanha. Mais uma vez, o Senhor se recolhe na companhia do Pai. Como é importante, meus irmãos, olharmos esse detalhe. Nosso Senhor, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, tem gosto por estar em oração e nos ensina o quanto isso é importante na nossa vida. Rapaz, com que frequência a gente escuta essa loucura de dizer que a oração pode ser substituída por qualquer outra coisa que a gente faça em oração. Não funciona desse jeito. O Senhor não nos ensinou dessa forma a viver a nossa humanidade. Ele, que já estava em íntima comunhão com o Pai, sem dela jamais se afastar, privilegia momentos reservados de intimidade com o Pai em sua vida e nos comunica dessa forma a grande importância que essa escolha tem na vida de cada um de nós. Antes de todos os momentos de grande decisão que o Senhor precisava enfrentar, ele se recolhia em oração com o Pai. E mais uma vez, antes de chamar os 12 para junto de si, o Senhor subiu a montanha, subiu ao monte. E depois de uma noite de oração, como vão nos revelar os outros textos dos evangelhos sinóticos, ou seja,
na leitura de Lucas e na leitura de Mateus, depois de uma noite inteira de oração, Lucas vai observar esse detalhe, o Senhor então chama para junto de si aqueles que escolheu. Marcos escreve, chamou à sua presença aqueles que iriam estar próximo deles. Esse significado de continuidade é marcante no Evangelho de Marcos e, meus irmãos e minhas irmãs, é uma realidade na nossa vida. O Senhor nos chamou, podemos dizer assim, pelo batismo, a nos unirmos a Ele, para estarmos junto dEle e para permanecermos ao longo de uma vida aprendendo isso. Estar junto com o Senhor não é um passo conclusivo, mas é um passo de início. Os discípulos ainda precisavam aprender tanto. E quanto aprenderam a respeito do Senhor, a respeito do Evangelho, durante esse itinerário. Se trata de uma escola que se celebra na aliança de vida. O Senhor escolhe, chama e eles vão. E é nesse estar com o Senhor que vão conhecendo o anúncio da fé e vão renovando, na medida em que conhecem, em que aprofundam o conhecimento da fé, vão renovando essa resposta. Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu permaneço contigo. Senhor, eu caminho contigo. Senhor, eu não me separo de ti até o fim. O chamado não define a conclusão de uma etapa, mas o início de um itinerário de eternidade, porque todo o percurso que fizeram até a ascensão do Senhor teve um significado e trouxe uma parte da história do Senhor com os seus discípulos e dos discípulos com o Senhor. Entre a ascensão e Pentecostes e posteriormente até o dia em que eles entregaram suas vidas por amor a Cristo, outras partes, outras páginas desse chamado para estar junto aconteceram. A gente pensa que esse chamar para estar junto é só ali, naquele tempo, né? Mas o Senhor permanece conosco e nós falamos, Ele está no meio de nós e esse estar junto se revela. Você já percebeu? Ou você, melhor, me permita uma correção. Você já se deu conta que a cada domingo uma página se renova desse estar juntos? A cada missa que nós celebramos se renova uma página desse estar juntos. Assim, cada passo na história do livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, em que ouvimos a história do apóstolo Pedro ou a história de São Paulo, nós vamos conhecendo esse estar junto, como ele foi se desenvolvendo. O Senhor que cumpre a sua promessa, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Todo aquele que perseverar na fé e que guardar a sua palavra, ele e o Pai virão e farão nele morada. Diante dos adversários, não vos preocupeis, eu inspirarei em vossos corações o que dizer, e a palavra justa, para que se defendam. Eu agirei por vós. Eu darei testemunho de vós diante dos homens. Tantas promessas do Senhor que se cumpriram todas elas na continuidade desse chamado que hoje ouvimos. O Senhor chamou aqueles que quis. E aqui se revela um outro elemento muito significativo. Qual, Padre Fábio? O Senhor escolheu. Também o discípulo tem a liberdade de escolher. E, infelizmente, Judas escolheu deixar o Senhor. Ah, rapaz, isso é horrível. Mas ele escolheu. Lamentavelmente, ele assim escolheu no final. O Senhor escolheu e a escolha dos discípulos permanece livre. Para mim, para você, para nós, isso tem um grande valor, porque significa que o Senhor reconhece
cada escolha feita por ti. Depois de uma queda, depois de um vacilo, depois de um momento difícil, depois de um afastamento, ou no auge do teu enamoramento com o Senhor, cada uma dessas escolhas, o Senhor a toma como única e total. Isso é lindíssimo. Uma escolha é continuidade da outra, mas em cada uma delas o Senhor toma a totalidade. Ele te toma por inteiro. Ele não fala, eu pego agora um pedaço do Fábio, e depois eu vou pegar um outro pedaço, e é melhor a gente comendo pela beirada, né? Porque a gente nunca sabe. Não, não. Ele pega a totalidade da oferta. E a cada vez que você renova, ele recebe toda a tua entrega. Isso para que você consiga, até o fim de sua vida, ser todo dele e ele todo teu. De maneira que não haja nada que vos possa separar, até que o amor do Senhor seja tudo em ti, em mim, seja tudo em nós. Até que o nosso coração seja santo, como o coração do Pai é santo. Por isso, cada nova escolha que você declara, nela o Senhor te recebe por inteiro, não em parte. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E hoje nós temos, como falávamos, o testemunho de dois mártires. O Papa Fabiano, que declarou o seu amor pela Igreja suportando as mais variadas perseguições até chegar o tempo do martírio em que derramou seu sangue pelo Senhor. E o mártir São Sebastião, cuja vida lhe deu inúmeras ocasiões de poder não precisar testemunhar Cristo. Lhe deu diversas ocasiões para poder viver sem necessariamente declarar Cristo como seu Senhor. Mas ele não rejeitou nenhuma delas. Mas ele rejeitou a todas elas, ele não aceitou nenhuma delas. E dessa forma, abraçou o Senhor com todo o seu coração. O que significa dizer que a cada escolha, como nós vamos ver agora, a cada momento em que ele foi colocado à prova, ali ele renovava o total amor dele a Cristo Jesus e se entregava totalmente por ele. Que fantástico, meus irmãos. Bom, vamos ouvir um pouquinho mais sobre a vida de São Sebastião. Ele nasceu por volta do ano 256, numa cidade da região que hoje conhecemos como França. De origem grega, o seu nome significa Sebastos, ou seja, aquele que é divino, ou aquele que é venerável. Ainda pequeno, sua família se mudou para a região de Milão. Era uma importante província do Império, na atual Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a carreira militar, que era a mesma de seu pai. Dessa forma, ele era um militar de carreira. A carreira que se refere aqui é a carreira familiar, ou seja, o seu pai lhe formou a vida militar e ele se torna um militar. Ele traz consigo essa origem, essa formação e, ao mesmo tempo, o título nobilitário da família militar. No exército romano, não só por isso, mas por suas virtudes pessoais e talento, chegou a ser o capitão da primeira guarda pretoriana, o mais alto grau de confiança, o cargo ilustre de guarda do próprio imperador. Esse cargo só era ocupado por pessoas que tinham um grande valor, né, humano, eram ilustres e muito corretas no seu modo de agir como militares. São Sebastião, de fato, era muito dedicado à carreira, tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador romano Maximiano. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano, que se ocupava da porção oriental do Império,
e por Maximiano, que se ocupava da porção ocidental do império. Maximiano não sabia que Sebastião era cristão. Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava aos ritos de veneração e adoração aos deuses de Roma e também não participava dos atos de martírio perpetrados pelo governo romano contra os cristãos. Ele se abstinha de estar presente nesses acontecimentos. O imperador não sabia disso, né? Bom, o que acontece é que dispara naquele momento uma forte perseguição aos cristãos e começam então as primeiras vozes de que muitos cristãos estavam infiltrados no meio dos soldados. Por isso, os mandatos do imperador não vinham cumpridos nas províncias e os cristãos continuavam crescendo em número, como se fosse por falta da execução das ordens do imperador. Ao tomar conhecimento desses cristãos infiltrados no exército, Maximiano realizou uma severa caça aos cristãos infiltrados, expulsando-os do exército. E uma das condições que ele colocou foi que só os filhos de soldados, só os filhos de militares ficariam obrigados ao serviço e à continuidade do serviço militar. Essa seria uma forma de preservar a tradição romana, uma vez que era possível ascender ao compromisso militar sem vir de uma família, digamos, de origem propriamente romana, por costumes e religião. E dessa forma, o capitão da guarda permaneceu, né, sem ser tocado em relação às novas ordens do imperador. Porém, ele foi denunciado por um soldado e o imperador se sentiu traído, mandando imediatamente, em ato público, que Sebastião renunciasse à sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e sacrificasse em honra a fé dos deuses de Roma. Sebastião se negou a fazer essa renúncia, por isso Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e desestimular os demais a seguirem o mesmo caminho. Aqui começa a história do martírio de São Sebastião. Maximiano ordenou que Sebastião tivesse uma morte cruenta diante de todos. E aqui nós temos a primeira parte do seu martírio, né, que é aquela que marca tradicionalmente a iconografia de São Sebastião, que é a representação da execução pelas flechas. Então, a sua morte cruel seria ser alvejado pelos arqueiros com ordens precisas para que sua execução acontecesse. E assim foi, né? Eles tiraram as roupas de São Sebastião, amarraram contra um poste no estádio de Palatino, que fica em Roma, e dispararam as flechas contra ele para provocar feridas mortais, ou seja, eram disparos de execução. Deixaram que ele então sangrasse até a morte. O objetivo das flechadas era alvejá-lo em partes essenciais a fim de que a hemorragia, pouco a pouco, o matasse. Bom, após sangrar por um longo tempo, aparentando estar morto, São Sebastião foi retirado e foi lançado na cloaca de Roma. Porém, Irene, uma piedosa e devota cristã, e um grupo de outros cristãos, foram ao local e recolheram o corpo de São Sebastião e perceberam que ele estava vivo. Levaram-no então dali e o esconderam na casa de Irene, onde ele recebeu os cuidados dos ferimentos e se recuperou, obviamente, da grave hemorragia que teve por causa das lesões dos disparos de flecha. Depois de ter se recuperado, São Sebastião, já expulso da guarda militar, continuou evangelizando em meio aos cristãos e, sobretudo, consolando aqueles que tinham sido martirizados como ele.
E aqui começa a segunda parte da história de São Sebastião. Olha que lindo, meus irmãos. Estão vendo a questão das escolhas? Foram várias escolhas. Vocês estão percebendo? O imperador deu a escolha dele deixar tudo isso. Ele teve a opção de se esconder por trás da família e passar numa boa. Ele teve a opção de poder renunciar diretamente, sem que fosse levado a juízo diante do imperador. Ele, depois de ter sido salvo, não por ocasião dos disparos de flecha, poderia ainda ter escolhido não seguir Jesus, mas em todas essas escolhas, essas ocasiões de escolha, ele escolheu permanecer com Jesus. Ele escolheu continuar seguindo Jesus. Isso é fantástico. Que grande força do coração de São Sebastião, que amou Jesus intensamente. Vejam a desgraça de Judas, que não o amou. Viu mais do que aquilo que São Sebastião pôde ver e permaneceu menos unido do que São Sebastião permaneceu. Depois de curado e ter continuado evangelizando, chegou o dia em que se apresentou novamente diante de Maximiano e exortou o imperador em um dia especial, que seria o dia em que o imperador declara o perdão diante dos pecados, é o dia em que o imperador era tomado como, ou melhor, é o dia em que ele realizava um papel como se fosse uma divindade, né, de conceder perdão a casos que seriam imperdoáveis, entre muitas aspas, falando de cidadãos do império, né? Então fazia o grande misericordioso. O imperador naquele dia, São Sebastião, o exorta a amar e a permanecer junto ao Deus vivo e declara, obviamente, o perdão por aquilo que sofreu das mãos do imperador. Sebastião insistia para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos. Mas desta vez, tomado de cólera, o imperador mandou que ele fosse açoitado e espancado com bastões diante de seus olhos até a morte, e que depois fosse então jogado numa fossa, para que nenhum cristão pudesse encontrar o seu corpo. E São Sebastião finalmente veio martirizado a golpes de bastão, ou seja, paulada e espancamento diante do imperador, e depois o seu corpo foi lançado num fosso, mas de maneira que ficasse dependurado dentro desse fosso e fosse muito difícil de ser recuperado. Após a sua morte, São Sebastião, por graça de Deus, apareceu em sonho a uma senhora chamada Lucina, lhe revelando onde haviam ocultado o seu corpo. E Lucina, conforme foi falado no sonho, encontra o corpo de São Sebastião dentro desse fosso dependurado. E, com a ajuda de outros, o retira de lá e o sepulta junto aos corpos dos mártires que estavam nas catacumbas. E hoje uma catacumba recebe o nome de Catacumba de São Sebastião, que, segundo a tradição, era o jardim da casa de Santa Lucina, o lugar onde onde seu corpo foi sepultado, na região da Via Ápia, onde foi edificada uma basílica, a mais importante basílica de Roma, dedicada a São Sebastião. E esse ano de 2022 tive a oportunidade de celebrar a missa exatamente no lugar onde foi colocado o corpo de São Sebastião. Peçamos a intercessão de São Sebastião para que nós sejamos homens e mulheres fortes, para escolhermos sempre Jesus em todos os momentos da nossa vida, que a nossa escolha seja Jesus e que nós possamos permanecer unidos a Ele até o fim, pois o Senhor nos escolheu e nós os escolhemos também. Jesus, nós escolhemos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa escolha é por Ti, Jesus, em todos os momentos da nossa vida. És o nosso tesouro, o nosso tudo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Sebastião e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rogai por nós.